Nós iniciamos há 3 semanas uma série de mensagens, não é? Baseadas com esse tema, uma vida com propósito, baseada no livro com o mesmo nome, uma vida com... E amados, uma vida sem propósito é uma vida que não tem o porquê existir, não é? É uma vida sem objetivo. Por isso nós temos trabalhado esse conteúdo, não é? Nós temos incentivado vocês a ler o livro, Uma Vida com Propósito. Todos os dias nós mandamos lá uma mensagem nos grupos de célula, não é? Extraímos uma frase, para que você viva com propósito. Porque o propósito ele pode fazer você viver mais, naturalmente falando. Porque você tem um propósito, você se cuida mais. Porque você tem um propósito, você tem mais vontade de viver. Porque você tem um propósito, você entende que a tua vida não é para você mesmo. Então o propósito ele muda muita coisa na nossa vida. E nessas 3 semanas que nós temos conversado, nós já falamos sobre o propósito número 1, não é? Que é que você foi planejado para agradar a Deus. Você foi planejado para agradar a Deus e a vontade dEle. Então o primeiro propósito da nossa vida é agradar o Senhor, nosso Deus. Você também foi, não é? O segundo propósito que nós vimos é que você foi formado para fazer parte da família de Deus. Existe uma família ao qual você pode pertencer. E essa família chama-se igreja. A igreja não é coisa dos homens. A igreja não foi o apóstolo Paulo quem estabeleceu, deu uma louca nele. Ele falou, deixa eu fazer um negócio que eu estou desocupado demais. A igreja ela é estabelecida pelo próprio Cristo. Não é? Quando ele diz aos seus discípulos, não é? Se remetendo a Pedro, ele fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus Cristo é o começo da igreja. A igreja de Cristo, ele é o começo. Não é? E hoje nós vamos falar sobre o terceiro propósito. Mas todas as vezes que nós, antes de falarmos dos propósitos, não é? De cada propósito, a gente tem orado por uma geração nessa casa. Porque essa é uma casa de gerações. Essa é uma casa onde todos nós podemos encontrar espaço para servir ao Senhor. Amém, queridos? E nós já oramos pelas nossas crianças, nós já oramos pelos adolescentes e jovens, nós já oramos pelos casais, não é? E hoje nós queremos orar por aqueles que têm mais de 60 anos nessa casa. Amém? Então quero convidar você que tem mais de 60 anos a ficar em pé, não é? E antes de orar por vocês, nós queremos dizer o quão importante vocês são. Para nós, vocês são referenciais para nós. Nós temos muito que aprender com vocês, nós os respeitamos, nós os valorizamos como corpo de Cristo, nós reconhecemos a maturidade que existe em vocês. Vocês não chegaram até aqui fruto do acaso. Vocês são vocês são fruto do sonho de Deus e nós queremos honrar suas vidas, orando por vocês e declarar que essa é a casa de vocês. Não é? O justo floresce, não é? O justo floresce independente da sua idade, amado. Não há tempo, existem estações. Não há, agora eu parei de frutificar. Não, existem estações. Tem hora que é hora de amadurecer e tem hora que é hora de dar fruto. Então nós queremos orar por vocês. Amém, gente? Então eu quero convidar você, não é? A estender suas mãos aí do seu lugar mesmo, não é? E os líderes que estão aí por perto, levanta do seu lugar e toca essas vidas. Toca a vida deles, os líderes, isso. E vamos declarar, Senhor, prolonga os dias. Senhor, traz renovo sobre o físico. Senhor, que essa geração, Senhor, que já passou dos 60 anos, seja cheia de força, cheia de vontade, de atitude, que o caráter de Cristo, Senhor, se reflita em suas vidas, que eles possam, Senhor, ter sabedoria para compartilhar conosco, que eles sejam tementes a Deus, que eles sejam frutíferos nesse lugar, Deus. Ministra aos seus corações, Pai, que eles renovem a sua esperança, que as suas mentes sejam renovadas em Cristo Jesus, que eles sejam cheios do poder de Deus, que eles sejam cheios da graça do Senhor, e eles possam olhar com esperança o futuro, com alegria, com determinação, e saber que há muito mais a ser feito, Senhor, que as coisas não param por aqui, Senhor. Usa-os poderosamente, Senhor, para ministrar aos nossos corações. Nós queremos aprender com eles e honrá-los em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir essa galera, não? Glória a Deus. Obrigado. Obrigado porque essa é a casa de vocês e nós somos muito felizes por ter vocês aqui. Amém? Então vamos falar sobre o terceiro propósito da nossa vida, o propósito número 3. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Você foi planejado para agradar a Deus.
Você foi formado para fazer parte de uma família. E o terceiro propósito é que você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Queridos, isso é uma coisa que desde o princípio, essa é a vontade de Deus. Desde o princípio. Nada fugiu das mãos de Deus. Nada. O homem pecou e não pegou de surpresa Deus. Ele já tinha o seu plano definido, que Jesus Cristo. Não é? Então, quer dizer, desde o princípio é assim. Gênesis 1, 26 diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa... mas desde o princípio, quando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estava formando o homem, façamos o homem à nossa imagem. É desde o começo Deus quer que nós sejamos parecidos com Cristo. Os três estão conversando ali, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e ali eles falam, vamos fazer segundo a nossa imagem. Não é? Então, e existem características em você e em mim que confirmam esse desejo de Deus. Olha só, nós somos seres espirituais, intelectuais, relacionais e morais. Não pense você que você só é mais um, que você é qualquer coisa e que você não passa de nada. Você é formado à imagem e semelhança de Cristo, de Deus Pai. E Deus Pai quer que você se torne cada vez mais semelhante a Cristo. O que é ser espiritual? O nosso espírito é imortal e sobreviverá, não é? E sobreviverá eternamente. No céu ou no inferno. Parou para pensar nisso? Não tem opção. Eu não posso matar o meu espírito. Ou eu entrego ele a Jesus Cristo e vou morar com ele eternamente, ou então esse mesmo espírito será condenado ao inferno. Nós somos seres espirituais. Nós somos seres intelectuais. Nós podemos dar e receber. Nós podemos dar e receber. Não é coisas. Nós podemos dar e receber sentimentos e emoções. Porque nós pensamos. Porque nós temos intelecto. Eu posso dar ira a você e você me devolver com amor, me devolver amor. Porque você tem capacidade intelectual para isso. Eu posso dar amor a você e você me devolver indiferença. Queridos, nós podemos trocar sentimentos e emoções porque nós somos intelectuais. Porque nós temos o intelecto. Foi o Senhor quem plantou a inteligência que está em nós. Nós somos seres relacionais. Não é? Nós precisamos de relacionamento. Nós precisamos de relacionamento. Quando nós não conseguimos nos relacionar naturalmente, nós vamos para um nível de relacionamento virtual. Mas todos precisamos de um relacionamento. Não é? Quantos já viram aquele filme, O Náufrago, em que o rapaz, não é, ele fica numa ilha deserta e ele tem tanta necessidade de se relacionar com alguém que ele pega uma bola de vôlei e ele faz um homem, que ele chama-se Wilson. Depois até criaram uma bola desse formato, que tem uma marca de uma mão cheia de sangue. Por quê, amados? Porque ele precisava de alguém para se relacionar. Sabe por quê? Porque a solidão leva à loucura. Conversa, se você nunca teve a oportunidade, conversa com alguém, algum ex-detento ou detento que já pagou solitária. E você vai ouvir coisas que você nem imagina. 10 dias, 15 dias, um mês de castigo numa solitária. Sabe qual o pensamento mais forte, amado? Não é? Os relatos que existem a partir de estudos. O pensamento primário é de morte. De alguém que é castigado a uma solitária. Por algum período de tempo. No que você mais pensou enquanto ficou isolado? Eu pensei em me matar. Parou para pensar? Por quê? Porque tirou-se o direito de se relacionar definitivamente. Então nós somos seres relacionais. E nós somos seres moral. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. A partir do momento que nos é ensinado. Nós sabemos. Nós podemos errar por ignorância. Mas uma vez ensinado, eu sei o que é pecado e o que não é pecado.
Se eu tenho dúvida, é porque eu sou um ser moral, por isso eu tenho uma liderança para me ajudar a não pecar. Por quê? Porque eu sei, peraí, não está legal isso aqui que eu estou fazendo. Isso aqui está me gerando mal-estar. Isso aqui não tá coerente com o que eu faço. Esse lugar não é para mim. Então, amados, isso é moral. Uma vez que nós somos ensinados, nós temos capacidade de entender o que é certo do que é errado. E parar de fazer o que é errado. Todas essas características, te lembra alguém ou não? Jesus Cristo. Lembra, não é? Ele é espiritual, ele é intelectual, ele é relacional, ele é moral. Então você e eu somos mais parecidos com Cristo do que nós imaginamos. Quem tenta plantar que nós não parecemos com Cristo é o próprio Satanás. É ele quem tenta deformar essa situação. Não, você é um pecador, você é um imundo, você é um safado, você é um fajuto, é isso. Essas são as palavras dele. Agora, olha aqui para mim, você e eu temos mais características que nos aproximam da imagem e semelhança de Cristo do que nós mesmos entendemos, do que nós mesmos consideramos. Isso te anima, amado? Porque isso me enche de expectativa. Saber que eu pareço mais com Jesus Cristo, porque foi assim que nós fomos formados. Amém? Então nós devemos deixar isso ganhar lugar no nosso coração. O desejo de Deus é que nós nos tornemos semelhantes ao seu Filho, Jesus Cristo. E é a tarefa do Espírito Santo, não é? Produzir em nós um caráter semelhante ao de Cristo. Esse é o ponto. Não somos nós, na nossa própria força. Eu não consigo comprar a semelhança com Cristo. Eu não consigo achar numa loja. Eu não consigo encomendar. É o Espírito Santo que trabalha em nós. Então, tira esse peso da sua vida. Tira esse peso que é você quem tem que fazer as coisas para se tornar semelhante a Cristo. Quem começa essa obra é o Espírito Santo. E você só dá sequência ao caminho trilhado por Ele. Amém, amados? É Ele quem nos coloca nesse caminho, no caminho do Senhor. Então o Espírito Santo que me direciona. Então o meu papel nessa parceria é abrir o meu coração para que o Espírito Santo trabalhe sobre ele. Para que o Espírito Santo forge o caráter de Cristo em mim. Sabe por quê, amados? Porque Deus está mais preocupado com o plano dele para a humanidade do que com o meu bem-estar. Deus está mais interessado no desenvolvimento do nosso caráter do que no nosso conforto. Deus está mais interessado no desenvolvimento do nosso caráter do que no nosso conforto. Preste atenção. Tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a sua personalidade. Não é a sua personalidade que vai ser transformada. É o nosso caráter. Você não vai ser anulado quando eu falo que você precisa parecer com Jesus Cristo. A tua personalidade foi o próprio Deus quem colocou em você. Para Ele usar como Ele bem quer. Amém? Ele quer usar você extrovertido, Ele quer usar você tímido. Ele quer usar você que fala muito, Ele quer usar que você fala pouco. Agora é o caráter que vai fazer o filtro. Aquele que fala muito, é através do caráter que ele vai aprender que ele tem que falar menos. Aquele que fala pouco, é através do caráter que ele vai aprender que ele tem que falar mais. Então o caráter é que vai ser transformado, não é a nossa personalidade. Você e eu não seremos anulados ao nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Pelo contrário, nós seremos projetados. Nós nos tornaremos referência, amado. Quando eu saio de trás da cortina, quando eu saio de trás, não é, daquele lugar que eu estou me escondendo, para o lugar que o Senhor quer que eu ocupe, ali, não é, ali o Senhor prevalecerá. Então, você e eu estamos sendo preparados, não é? E sendo moldados através de adversidades, diga comigo, adversidades, provações, tentações, decepções, frustrações, conquistas. Tudo que acontece na sua vida tem o propósito de te tornar mais semelhante a Cristo. Nada é por acaso, nada é sem sentido e nada é sem propósito. Está passando por adversidade? Tem um propósito nessa adversidade. Está passando por uma crise emocional? Tem um propósito nessa crise emocional. Está passando por uma crise financeira? Está passando por uma crise conjugal? Tem um propósito nisso aí, amado. Há um propósito que será revelado
à medida em que nós desejamos nos tornar semelhantes a Cristo. Então eu quero convidar você, a gente vai percorrer alguns trechos da Bíblia hoje e ver exemplos de pessoas que compreenderam o propósito de se tornarem semelhantes a Cristo. Quero te convidar a abrir em Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50. Gênesis 50, nós vamos ler do 14 ao 21. Livro de Gênesis, capítulo 50, 14 ao 21. E nós vamos ver alguns exemplos de pessoas que compreenderam que estavam vivendo algo para que se tornassem mais semelhantes a Cristo. Só que o lance é, essas pessoas compreenderam sem conhecer Jesus. Parou para pensar nisso? Parou para pensar nisso, amado? Nós vamos ver agora exemplo de pessoas que não tinham visto Jesus, que não ouviram falar de Jesus. Mas elas entenderam que existia um propósito de Deus na vida delas, para se tornarem semelhantes a Cristo. Gênesis capítulo 50, a partir do versículo 14. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito, com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Amém, gente? O primeiro exemplo que eu quero falar é sobre José. José tinha 17 anos, amados. 17 anos. Ele era o 11º filho de uma família, porém ele era o preferido. Ele despertava ciúme nos seus irmãos. Ele despertava inveja nos seus irmãos, pelas qualidades que ele tinha e pelo apego do seu pai, Jacó. Só que José era imaturo. José falava, não é, mais do que deveria. E Deus falava com José. Deus falava com ele através de sonhos. Só que ele compartilhava os sonhos que Deus dava a ele antes da hora com as pessoas erradas. Isso é sinal de imaturidade. Isso é sinal de ansiedade. José era ansioso. José era imaturo. Apesar de ser um homem que Deus tinha um projeto para a vida dele muito específico. Não é? E então ele compartilhou antes da hora. E um dia os seus irmãos falaram assim, né, no campo, ele foi até seus irmãos e seus irmãos decidiram vendê-lo como escravo, né, e não matá-lo. Mas a vontade dos seus irmãos era matar José. Bom, de modo resumido, a vida de José foi essa. De irmão mais novo ele passou a ser escravo. De escravo ele passou a ser servo do oficial. De homem de confiança ele passou a ser prisioneiro. De prisioneiro ele passou a ser primeiro-ministro. Isso tudo levou 13 anos da vida de José. Eu estou resumindo tudo. Depois você pode ler adiante na sua Bíblia a história completa dele. Agora, amados, se nós olharmos ali, ó, e eu gosto muito disso, de irmão mais novo para escravo foram algumas horas. Porque ele foi jogado na cisterna, seca, e passou um bando de gente e comprou ele. Algumas horas. Ele passa de irmão mais novo para escravo. De escravo para servo do oficial, alguns dias. Servindo ali, o oficial fala: esse menino tem futuro. Esse menino, ele é habilidoso. E traz ele para trabalhar. Tira ele daquele lugar, como entre os demais escravos, e traz para trabalhar perto do oficial. De homem de confiança, prisioneiro, alguns meses. Porque ele vai servir ao oficial na casa dele, a mulher do oficial coloca ele numa armadilha, ele sai correndo sem roupa, não é? E ela acusa de que ele havia tentado seduzi-la. E então ele vira, não é, prisioneiro, e de prisioneiro a primeiro-ministro são 13 anos. Não é? São alguns anos, amado. Então todo esse processo são 13 anos. E aqui são alguns anos desses 13 anos. Em que esse homem foi preso, em que esse homem foi tratado, em que esse homem foi, não é, levado
ao pó da terra. Por quê? Porque Deus tinha um plano para a vida de José, que ele se tornasse primeiro-ministro da nação mais poderosa naquele momento sobre a face da terra, o Egito. Você está entendendo? José, com a sua imaturidade, com a sua ansiedade, com a sua soberba, de chegar para os seus irmãos, então, Deus falou comigo, que eu vi alguns feixes e eles se inclinavam, eu era um feixe, e alguns outros feixes se inclinavam, e vocês são esses outros feixes que se inclinavam a mim. Você imagina? Falar isso para um irmão, não é? O irmão se enciumou, os irmãos se enciumaram. Então você imagina José, ele não poderia ser primeiro-ministro do Egito com aquela imaturidade, amado. O plano de Deus vai acontecer na nossa vida à medida que nós nos abrimos ao tratamento dele. Nós não seremos o que o Senhor quer que nós sejamos sem submeter o nosso coração à vontade dele, sem tirar o orgulho do nosso coração, sem deixar ser tratado o nosso caráter, sem deixar, sabe, não seremos, amado. Nós não seremos, porque se nós formos, você imagina José, ele é primeiro-ministro da nação mais poderosa sobre a face da terra, ele tem comida para vender para o mundo inteiro, e o faraó fala, você administra tudo, eu só quero reinar, eu só quero, não é ficar como superior sobre essa nação, você administra tudo. Você imagina se José fosse imaturo, ele fala, uau, vamos comprar os melhores carros que nós temos da época, os melhores cavalos, vamos torrar essa grana, vamos construir, não é, como é que chama, um coliseu para a gente ter batalhas de UFC, não é? Você imagina um imaturo, um jovem imaturo, com todo o dinheiro do mundo nas suas mãos, amado. José ia acabar com aquela nação. E perceba o seguinte, quando o Senhor levanta você como influência sobre algum lugar, Ele te coloca como influência pelo reino dEle, para o reino dEle, mas Ele também te coloca como influência sobre a vida de pessoas que não conhecem a Cristo. Parou para pensar nisso? Que o Senhor vai usar a sua vida como influência sobre a vida de cristãos e do ímpio. E o ímpio não pode pagar pela minha omissão. Os ímpios não podiam pagar pela imaturidade de José. Amém, queridos? O Senhor cuida. O alvo do amor do amor do Senhor são as pessoas. Independente se elas o conhecem ou não. Independente se elas confessam a Jesus Cristo ou não. Foi o próprio Deus que nos criou para nos relacionarmos com Ele. Então, antes de você se tornar primeiro-ministro, você vai ter que passar por uma escola que eu preparei para você. Amém, amados? Se nós não abrirmos o nosso coração, nós não seremos tudo que o Senhor tem para a nossa vida. Porque esse lugar que o Senhor tem chamado você e eu, é muito mais alto do que nós imaginamos. É muito mais influente do que nós imaginamos, amado. Amém, queridos? Não é um lugar para você se achar. Não é um lugar para você bater no peito e falar, como eu posso? Vinde a mim. Não. É um lugar para você falar assim, eu sei quem tem eu sei a resposta. Eu tenho uma resposta que transforma, não é, esse cenário, que muda a sua vida. Então, queridos, não é, a imaturidade, a inexperiência, a ansiedade de José não poderiam atrapalhá-lo de ser um primeiro-ministro sobre a nação mais poderosa da terra. Por isso, para se tornar mais semelhante a Cristo, José passou pela escola, passou pela cadeia, foi preso. E você imagina José preso? Cara, eu estava agora há pouco ali trabalhando para o oficial, agora eu estou aqui. Aí ele conhece pessoas na cadeia, lá no presídio, e ele fala, olha, quando chegar lá com o rei, lembra de mim. E os caras vão e não voltam. Você imagina o coração de José? Você imagina do tipo, ué Deus, qual que é? Qual é? Cheio de promessa, você me revelou um monte de sonhos, e agora foi tudo por água abaixo? Agora eu estou aqui preso? Amados, esse não é o fim. Esse é parte do processo para eu e você nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Você acha que quando José estava aqui, amados, como primeiro-ministro, você acha que ele não pensava como prisioneiro também? Você acha que ele não tinha? Eu sei o que esses caras estão passando. Eu sei o que é isso. Queridos, como cristãos, você vai ser levado a hospitais, você vai passar por enfermidade, para que quando tiver alguém doente, você saiba o que essa pessoa está passando. E você possa tomar o fardo dessa pessoa, ajudar a carregar o fardo. Nós ficaremos desempregados, amados, para que quando tiver alguém desempregado no nosso meio, a gente fala, opa, eu sei o que essa pessoa está passando.
Eu vou ajudar essa pessoa. O que ela precisar, eu vou estar ali do lado dela. É assim que funciona. Deus nos permite passar pelo vale da sombra e da morte, para que o nosso caráter se torne mais semelhante a Cristo. E então, amados, quando você tinha total razão para você falar assim, eu não te perdoo, você se lembra disso e fala assim, eu te perdoo, em nome de Jesus. Mesmo tendo razão, eu libero a sua vida, em nome de Jesus. Por quê? Porque o nosso caráter está se tornando semelhante ao de Cristo. É assim que funciona. É assim que funciona, amado. Não tem outro jeito de Deus agir na nossa vida, porque o nosso coração é terrivelmente corrupto. Então a gente continua achando que a gente é bom. Não, pastor, eu não me acho. Lá no fundo acho. Lá no fundo está se achando ainda. Eu falo porque eu sei, eu vivo isso. Há uma luta, uma batalha no meu coração. Mas todo dia eu preciso ir para esse lugar de cruz. Por isso eu entendo hoje quando o apóstolo Paulo fala assim, não é? Morrer todos os dias. Morrer todos os dias para Cristo. É isso. Por quê, amados? Porque, Senhor, eu não quero voltar para a prisão para aprender que eu preciso ser humilde. É simples assim. Eu não quero voltar para o hospital para saber que eu dependo do Senhor para viver. Eu já aprendi a lição. Se eu voltar para o hospital, Senhor, tem outro propósito agora. Não é mais comigo a história. Que não seja mais porque eu estou forçando a barra. Amém, queridos? É assim que funciona, não é? Vamos ali um pouquinho. Isaías, não é? Avança um pouco aí na palavra. Isaías 38, 14 a 17. Isaías capítulo 38, 14 a 17. Isaías capítulo 38, 14 a 17. Nós vamos ler um trecho da história do rei Ezequias. Isaías capítulo 38, versículo 14 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: Gritei como um andorinhão, como um tordo, gemi como uma pomba chorosa. Olhando para os céus, enfraqueceram-se os meus olhos, estou aflito, ó Senhor. Vem em meu auxílio. Mas que posso dizer? Ele falou comigo, e Ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e me deixaste me viver. Foi para o meu benefício que sofri. Vamos ler junto? Foi para o meu benefício que tanto sofri. Amém. Em teu amor me guardaste da cova da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Olha a conclusão que o rei Ezequias chega. Foi para o meu próprio benefício que eu sofri. Queridos, o rei Ezequias, um homem de Deus, um homem não é temente ao Senhor, um rei que fez o que era reto perante o Senhor, tem uma sentença. Ele recebe uma visita do profeta Isaías. E o profeta Isaías fala assim, olha, põe em ordem a sua casa porque você vai morrer. Você não vai ser curado, não tem restauração sobre a sua vida. E esse homem vira para a parede e começa a falar com Deus, Senhor, o Senhor tem visto o que eu tenho feito, o Senhor tem visto o meu coração. E amados, eu não condeno Ezequiel, porque eu faria a mesma coisa. Quem faria aqui a mesma coisa? Senhor, o Senhor tem visto, Senhor, o que eu tenho feito. Não é? O que é isso? É apelar, é apelação mesmo, não é? Igual no tribunal, você apela. E aí então o Senhor fala, volta Isaías e fala para ele que ele vai ver mais 15 anos. Olha aí, amados, não é? Volta Isaías e Isaías volta, amado. E aí eu acho que a hora que Ezequias vê, Isaías fala, pronto, diminuiu. Encurtou, esse homem voltou, né? Esse homem voltou, vai falar que é 5 anos agora. Fui falar com Deus. Mas sabe o que acontece quando você fala com Deus? Deus sempre nos surpreende, amado. Deus sempre nos surpreende, queridos. Quando nós decidimos abrir o jogo e falar assim, Senhor, não vou conseguir. Ele fala, calma que essa história é comigo. Vem para o meu lado, não é? Eu cuido de você. E então, o rei Ezequias, ele é curado e ele vive. Amados, mas logo adiante, o rei Ezequias, quando recebe o pessoal da Babilônia, ele vai mostrar tudo que ele tem no reino. Depois você pode ler lá em 2 Crônicas. Ele vai mostrar tudo que tem no reino. Ele vai o quê? Se mostrar. Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha o meu exército, olha o ouro, olha a prata, olha a riqueza.
Amados, por mais que Ezequias tenha entendido que aquele sofrimento era para o benefício dele, Ezequias não foi totalmente tratado. Ezequias guardou a vaidade no seu coração, o orgulho no seu coração. E aquele orgulho não atingiu o rei Ezequias. Mas se você ler na palavra de Deus, Deus assume um compromisso. Você não será atingido, mas a futura geração será. Eita, diga comigo, eita. Já pensou isso? Você não vai sofrer, mas teus filhos sofrerão. Meu Deus, por quê? Porque você não tratou coisa no seu coração, é uma herança maldita para os teus filhos. Você não quis pagar o preço, teus filhos vão ter que se resolver agora. Amados, isso é muita responsabilidade para nós, como pais. Isso só me leva a rasgar meu coração diante de Deus, para que as nossas filhas não carreguem, não é? Nada que seja maldito sobre a vida delas. Amém, queridos? Não é? Avança agora para o Novo Testamento, 2 Coríntios 4. 2 Coríntios capítulo 4. O apóstolo Paulo está animando aos cristãos, não é, de Corinto. E ele se inclui nesse processo de 2 Coríntios 4, versículos 15 e 16. E ele escreve à igreja de Corinto da seguinte maneira: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Eu acho lindo que o apóstolo Paulo não fala para terceira pessoa, ele se inclui. Porque o apóstolo Paulo também estava cansado. Ele já tinha apanhado, ele já tinha sido preso, uma série de coisas, amados, que nós não vivemos para saber como é. Então ele estava se colocando no meio. Embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente nós estamos firmes. Amém, queridos? Por quê? Porque tudo isso é para o bem de vocês. Diga isso para quem está do seu lado aí. Tudo isso é para o seu bem. Se você olhar para o mundo, você vai ficar aflito. Se você olhar para você mesmo, você vai ficar deprimido. Mas se você olhar para Cristo, tudo muda. O foco determinará os nossos sentimentos. Se eu só olho para o problema, amado, é só problema que eu vejo. Se eu olho ampliado, eu vejo problema, mas eu vejo solução. E eu vejo no problema que Deus quer falar comigo. Amém, queridos? Então, não é? O parecer com Cristo não deve ser apenas uma fala, o tal do crentez. O parecer com Cristo não deve ser apenas um vestir-se. O parecer com Cristo não deve ser apenas o comer ou beber. Em primeiro lugar, Deus é santo. E Ele deseja que sejamos santos. Santificados em Cristo Jesus. Jesus é santo. Esse é o desejo de Deus Pai para nós. Que nós pareçamos com Cristo em sua santidade. Não é? E esse desejo pela santidade, não é? Exige um posicionamento da minha e da sua parte. E esse ensino que eu quero trazer nessa noite. Para que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo, nós devemos não é pecar, nós devemos resistir à tentação. Em nome de Jesus, amado. Nós devemos resistir à tentação, não é? Sabe por quê? Tiago 1, 14 e 17. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Queridos, a tentação, ela dá lugar ao pecado. Então, se eu e você somos intelectuais, morais, relacionais e espirituais, nós não devemos brigar contra o pecado. Nós devemos resistir à tentação. Antes, não é na hora que eu estou sujo que eu vou resistir. É antes de me sujar, querido. Não é isso? Conversávamos esses dias com um líder. Você joga uma toalha para alguém que está na piscina, dentro da piscina. O que acontece? A toalha se molha ou a pessoa se seca? É isso. Quando eu estou no meio do pecado, é como se estivesse no meio da piscina. Pode jogar a toalha, pode jogar o secador de cabelo, não vai adiantar.
Eu estou tomado pelo pecado. Então eu decido antes, não é? E eu quero ser bem específico com você, bem prático com vocês nessa noite. Como é que a tentação se manifesta em nossas vidas? O desejo de Deus é que nós nos tornemos semelhantes a Cristo, em primeiro lugar, em santidade. Em santidade, amado. Não é no falar, não é no agir, não é no comer. Mas é em santidade. Por quê? Porque isso nos torna semelhantes a Cristo. Então, para eu buscar essa santidade, para eu buscar a santificação, eu preciso resistir à tentação, ao invés de ficar brigando com o pecado. Se eu resisto à tentação, o pecado não me assedia mais. Isso acontece em nome de Jesus, amém, queridos? Se eu resisto à tentação, eu não preciso ficar assim, eu preciso me mutilar, eu preciso me maltratar, não. Se eu resisto à tentação, eu estou livre do pecado. Amém, queridos? É assim que nós devemos andar, livre do pecado. De maneira que a hora que o inimigo se levanta contra a sua vida, você fala, o que tem eu contigo? Por acaso nós estamos conversando? Por acaso nós estamos tendo negócio junto? Não, eu não tenho nada com você. Em nome de Jesus, sai. Pronto, acabou. Que história é essa? De ficar conversando com o diabo? De ficar conversando com isso? Não! Na minha casa reina Jesus Cristo. Essa casa é motivo de glória do nome do Senhor. Não tem lugar para espírito maligno, não tem lugar para demônio na nossa casa, amados. Uma vez que nós fechamos as brechas. E as brechas são fechadas quando eu resisto à tentação. Então, só vamos entender a mente de Satanás nessa hora. Primeiro, não é? Como a tentação se manifesta em nossas vidas. Satanás identifica um desejo dentro de mim. Ele não te conhece completamente. Mas Satanás identifica que você está falando muito sobre isso. Satanás identifica que você está carente, que eu estou para baixo, que a minha autoestima está abatida. Satanás identifica que eu estou com um desejo de vingança no meu coração, que eu sou atraído pela imoralidade, que eu estou sentindo falta de ser assediado, de ser paquerado, de ser envaidecido. Satanás identifica isso. Ele fala, você gosta disso, né? Você está sentindo falta disso. Ele identifica um desejo aonde, amados? No meu coração. Então, não é? Ele passa para a seguinte ação dele. Ele tenta colocar o quê? Uma dúvida no meu coração. Mas será mesmo que se eu fizer, eu estou pecando? Mas será mesmo que é tudo isso que o pastor falou? Mas será mesmo que é o que a Bíblia diz? Não pode ser, gente. Um livro escrito há 2000 anos atrás não tem jeito de ser atualizado. Os tempos são outros. Os tempos mudaram, quero dizer, continua valendo a mesma coisa. Então ele tenta colocar a gente em dúvida. Não, mas só uma vezinha. Não, vai ser a última vez. Não, depois dessa eu não vou mais. Não vai ser tão prejudicial. Se a hora que eu parar, a hora que eu quiser eu paro. Quantos já ouviram isso? Bebida alcoólica, crack, maconha, cigarro, pornografia, não é? Jogos de azar. A hora que eu quiser eu paro. Não, só mais uma vez só. Depois eu vou parar. Ele identifica o desejo em mim e ele me coloca em dúvida. E a terceira artimanha dele é o quê? Ele tenta me enganar para que essa dúvida seja confirmada. Não. Da última vez eu fui lá e não aconteceu tudo isso, não, eu vou lá. Então ele me lança um engano para confirmar a dúvida que está no meu coração. Está entendendo? Então eu estou aqui com você, aí eu estou sozinho, e aí me vem aquele desejo, Satanás identifica esse desejo. E ele coloca no meu coração, será que é tudo isso mesmo? Não é tudo isso, eu vou fazer só mais uma vez. E então eu vou lá para o meu clique, eu acesso um site pornográfico, e então eu vou lá e pego mais uma vez o dinheiro que não é meu, e então eu vou lá e entro no esquema de corrupção, então eu vou lá, passo você para trás, e então eu vou lá, entendeu? Mais uma vez só. E aí o que acontece, amados? Já não é mais tentação. O que acontece? Já se consumou o pecado, que é o que Tiago fala, não é? E então nós agimos em desobediência. Esse é o processo, essas são as etapas do processo tentatório. Amém, igreja? Então, fala para quem está do seu lado, se liga. Se liga. Se liga. O que começou com uma simples ideia
passa então a ser uma conduta da minha parte. E esse é o ciclo que você que está anotando, anota isso aí. Esse é o ciclo chamado de intenção barra fracasso barra culpa. Intenção, fracasso, culpa. Ai, como eu não queria mais fazer isso. Mas eu vou lá, faço, eu me sinto fracassado. E o que vem depois? A culpa. Trabalhando com jovens um tempo, não é? Uma vez eu peguei um jovem que estava voltando da boca. A mãe dele me ligou, Rafael, eu era líder de célula dele. Rafael, o fulano de tal foi para a boca. Eu falei, a senhora fica tranquila que os maiores interessados estão lá mesmo, que ele volte. Então não vai acontecer nada com ele. Pode ficar tranquilo que ele vai voltar para sua casa. Porque se ele é cliente de uma boca, o dono da boca quer que ele volte. Não vai matar ele lá. Fica tranquila. Não, Rafael, já falaram que ia matar. Eu falei, não vai matar não. Cliente não se mata. Ai, Rafael, mas você tem que ir lá. Eu falei, eu não vou em boca nenhuma. Eu não tenho parte com ninguém lá naquele lugar lá. Eu não tenho nada para fazer lá. Eu vou esperar ele voltar. Quando ele voltar, chegar na sua casa, só liga para mim. Aí naquele dia fui lá, depois conversei com ele e tal, e a gente, né, orou junto. Mas amados, um dia desse jovem, eu encontrei ele, meu avô ficou internado no hospital na zona sul de Londrina, lá no Paraná. E era lá pro lado da boca que ele ia. E um dia eu encontrei esse jovem voltando da boca de fumo. E ele voltava. E eu estava com meu avô e minha mãe, e eu estava esperando ali fora. E aí eis que vem a minha ovelha, com uma camisa de política, uma camiseta rasgada de política, uma bermuda e descalço. E eu escorei assim, e eu falei, meu Deus, o que cena? E todo doido. Eu falei, que cena é essa, Jesus? O Senhor não fez o homem para viver desse jeito. E esperei ele chegar. Bom, quando ele chegou, ele já tremia, né? Porque ele falou, a última pessoa que eu queria encontrar Jesus, menos você aqui. Daí eu falei, fulano, de onde você está vindo, cara? Ele falou, estou vindo da boca. Amados, ali eu comecei a entender o que é um processo de culpa. A culpa que esse jovem estava sentindo. Cara, eu troquei isso, levei tudo para a boca, fumei tudo hoje. E eu falei assim, então, e aí? Ele falou assim, eu estou me sentindo culpado, mais uma vez fracassado e tal. Eu falei, cara, até quando? Até quando a gente vai nessa vida? Sabe que a culpa vai matando, amado. E essa é a estratégia de Satanás. Roubar, matar e destruir. Não caia nessa, não negocie com o diabo. Não dê ouvidos a ele. Não é? É hora disso acabar de uma vez por todas, amém? É hora de nós avançarmos juntos para um lugar de santidade. Jamais sentiremos que estamos cumprindo o propósito de nossa vida se o pecado continuar mandando nela. Pois nós não fomos gerados para viver em pecado. Nós fomos gerados para viver semelhante a Cristo. Você percebe que dos 4 pontos que eu falei da tentação, 3 estão relacionados ao diabo? E somente um é nosso. Só que o que eu falei? Olha aqui. Opa. Satanás identifica o desejo dentro de mim. Satanás tenta. Mas sou eu quem ajo em desobediência. Satanás não pode fazer nada com você, meu irmão. Ele não tem autoridade, ele não pode, porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Ele não pode fazer nada. Então, nós podemos resistir a Satanás. Nós podemos resistir a Satanás não dando lugar ao pecado, mas ainda quando o pecado não se tornou pecado, ele é a tentação. Não é? Satanás não pode te tocar. Eu já vou entrar aqui numa frase que eu quero, para mim é reveladora essa frase. Vamos vencer o pecado ainda quando ele é apenas uma tentação? Amém, gente? E eu não estou falando só de questão moral, não. Às vezes a gente o pecado ele é... Não. Cobiça, orgulho, inveja, avareza, preguiça. Tudo isso é pecado, irmão. Tudo isso é pecado. Amém, gente? Estou falando só de moralidade, não. O pecado muitas vezes a gente associa à questão sexual, não. A ira descontrolada, a mentira, a prostituição, a fornicação, tudo pecado. Então nós precisamos o quê? Vencer o pecado ainda quando ele é tentação. Não é? Então vamos lá. Primeiro, recuse-se a ser intimidado. Ser tentado não é pecado. Amém, gente? Você vai sofrer tentação. Não é? Você não pode impedir o diabo de lhe sugerir pensamentos. Mas pode escolher não agir em acordo com o que ele ofereceu a você. Amém, gente? Você está ali, tal.
um homem casado e tal, daí de repente vem uma ex-namorada lá. Que isso, rapaz? Agora, nessa altura do campeonato? Ah, deixa eu ver como é que ela está no Facebook lá. Aí pronto. É aí que começa. Agora, eu não posso impedir ele de colocar isso na minha cabeça, porque está tudo registrado no HD, meu passado está tudo aqui. Mas eu ir lá para o computador procurar a fulana, aí eu já comecei a agir em desobediência. Mas eu só posso falar assim, ei, que é isso, cara? Se liga. Não tenho nada com você, não. Eu tenho uma mulher hoje, eu sou feliz, eu tenho filhas, amém, queridos? E eu me posiciono. Não seja intimidado. Sabe por quê, amados? Nós seremos tentados, porque a tentação é um indicativo de que Satanás nos odeia. Satanás nos odeia. E ele vai tentar a gente de toda forma. Não fique frustrado porque você é tentado. A tentação não é pecado. Saiba que é porque você tem se posicionado que ele tem te tentado. É porque você tem tomado postura que ele tem te tentado. Ah, pastor, mas era tão fácil. Claro, eu estava absorvido pelo pecado. Agora eu estou limpo. Mantenha-se limpo. Dizendo não à tentação. Amém, gente? Vença o ódio de Satanás, mostrando o seu amor por Jesus. A melhor maneira de vencer o ódio de Satanás por nós é mostrando o quanto nós amamos a Jesus Cristo. Não é porque você está me falando, diabo. Não é isso. É porque eu amo a Cristo. Você já chegou depois. Você não pegou a história pelo começo. Eu amo a Jesus Cristo, por isso eu não dou trela para o pecado da minha vida. Por isso eu não flerto com você. Amém, gente? Reconheça situações tentadoras. Há situações que nos deixam mais vulneráveis do que outras. Amém, queridos? Reconheça isso. Algumas coisas eu não posso fazer, como homem e mulher de Deus. Porque se eu fizer, eu vou terminar pecando. Então, pensa assim, ó. Quando é que eu sou mais tentado nessa área? Quem está comigo nos momentos em que eu me sinto mais tentado? Essa é uma pergunta importante. Como normalmente eu estou me sentindo quando eu sou tentado? A gente percebe. A gente sabe os lugares que nos assediam, os cheiros que nos atraem, as conversas que nos envolvem. A gente sabe, amado. Não é? E eu me lembro que quando eu me converti, jovem, não é? Era igreja casa. Por quê? Porque eu não podia, eu tinha tanta amizade do mundo, que se eu pisasse para fora da igreja e ficasse lá assim, marcando toco, passava alguém. Passava alguém e falava assim, ó, convite para balada, na sua mão, quer ou não quer? Você acha que eu estava maduro para falar assim, não quero, eu estou em Cristo Jesus. Não estava nada, irmão, a hora que o cara falasse, eu estava dentro do carro. É assim que funciona, amados. Então, eu me conhecendo, eu virei crente mesmo. Eu pegava minha Bíblia, sempre fui com Bíblia para a igreja. Eu pegava minha Bíblia e falava, agora é cortar para casa. Às vezes eu ia de cabeça abaixo, porque eu falava assim, eu não vou olhar nem para a direita nem para a esquerda. Porque se eu olhar, eu vou encontrar um conhecido. E era impressionante. As melhores baladas, os ingressos, os convites mais caros. Rafael, você não quer? Né? Teve que ter mudança brusca na minha vida. Teve que ter mudança brusca, de falar assim, cara, eu não quero isso mais. Não é? Teve sábados, altos sábados, jovem, de ficar sozinho no meu quarto, orando, e falando, Senhor, mata esse homem. Senhor, eu não posso, porque se eu sair desse quarto aqui hoje, eu vou para a balada, eu vou pecar, eu vou aprontar tudo, eu vou voltar. E aí eu entendia que se eu fosse, 7 vezes mais, amado. Como isso marcou minha vida. Eu falava, se eu for, vai que eu não volto. Porque vai vir 7 vezes mais e a minha força foi embora. Eu não quero lutar contra isso, que eu não tenho força não. Eu vou ficar aqui, quieto. E eu ficava, amado. E é estranho. Porque daí vem pessoas próximas a você e começam a falar assim, ei, cara, e aí? Não gosta mais de mulher? E aí, não sai mais, agora é isso aí? Você tem que saber o que você quer da sua vida. E hoje eu tenho uma esposa maravilhosa, filhas, né, maravilhosas, uma sogra maravilhosa, pessoas maravilhosas que me agregam na vida. Sabe por quê, amado? Porque o Senhor me honrou. O Senhor me honrou, porque a minha vida era de destruição. Eu não ia ter nada disso fora dos caminhos do Senhor. Eu não ia ter nada, eu tenho certeza disso. Um dia eu peguei a minha célula e falei assim, o quebra-gelo da célula foi, aonde você estaria se não fosse Jesus? Mas não era uma coisa espiritual. Eu falei, eu quero que você fale a verdade. Aí os caras, eu queria ser dono de jogo de bicho. Aí começou, eu falei, aí, é isso que eu quero que você fale. O outro falou assim, não, eu queria ser tal. E cada um começou a falar. Eu falei, então, era isso, esse podridão que estava reservado para nós. E você ia ser isso. O sonho do cara era ser dono de banca de jogo do bicho. E hoje você está aqui, amado.
Está entendendo? E foi muito interessante porque a gente trouxe os podres. Era isso que ia acontecer comigo. Outro falou assim, eu ia ser hippie. Eu falei, meu Deus do céu, ia ser mesmo, porque a cara dele era essa. Ele tinha esse jeitão de ser. Eu falei, meu, só Jesus para segurar você, cara. Então, quer dizer, isso acontece, amados. E nós precisamos ter esse entendimento, né? Reconheça as situações que você é mais tentado. No seu trabalho, na sua faculdade, nos seus amigos. Compartilhe as tentações com sua cobertura espiritual. Não reprima. Confesse tentação. Quem confessa tentação não está confessando pecado. Amém, gente? Tenha esse entendimento. Satanás não quer que você chegue a esse lugar de confessar a tentação. Olha, eu estou a fim de explodir. Satanás quer que depois você seja envergonhado pela explosão. É a mesma coisa que eu falar para você assim, nesse exato momento, não pense em um elefante azul. O que você pensou agora mesmo? A nossa mente não consegue ser freada, queridos, quando nós estamos expostos ao fato. Não consegue. Então não reprima. Não, eu vou conseguir, eu vou ficar aqui sozinho. Eu falei que eu ficava lá, mas eu ligava para o meu líder. Eu falava, meu, vamos orar junto? Vamos, por telefone. Eu orava com o meu líder, não é? Por telefone. Ele falava, meu, agora fica quieto aí. Às vezes ele falava assim, vai tomar um banho gelado. Eu falava, beleza, pode esfriar minha cabeça. E assim que funciona. E quantos jovens a gente atendeu que o cara falou assim, ó, se você não vir aqui em casa agora, eu estou a ponto. Eu falei, não vou aí, mas vamos orar junto. Vamos orar junto que o Espírito Santo está em você, irmão. Você não precisa ir para a boca agora, você não vai. Vamos orar junto. Eu orava, amém? Amém, acalmou. É assim que funciona. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Que nós tornemos semelhantes a Ele. Não reprima, confesse. Sabe, amados, às vezes, eu não quero ser ajudado, porque eu tenho desfrutado do pecado. Não vou falar. Não vou falar para não incomodar. Não vou falar para não... Não é por isso. Eu não falo porque eu quero voltar para o pecado. De vez em quando eu quero lá. Nós temos alguns pecados de estimação. Em que nós gostamos de passar a mão, de alisar. Como se fosse um bicho de estimação. Sabe? Mas será que eu vou conseguir viver sem isso? Vai, irmão. Se é pecado, você vive sem. Amém? Se é pecado, nós vivemos sem. Amém, amados? Então, quer dizer, o processo ele é estancado na nossa vida durante a tentação, quando nós temos uma aliança com alguém. E essa aliança chama-se cobertura espiritual. É o seu líder de célula, é o seu supervisor de célula, é o seu pastor, sua pastora. Cara, estou mal, ora comigo, vamos orar. Ora por mim, ora. E quem confessa a tentação não cai na vergonha de confessar pecado. Não é? Quarto ponto, ore ao Senhor. Peça ajuda a Deus. Sabe, queridos, diante da tentação, o autor do livro fala sobre a oração micro-ondas. Diante da tentação, você não fica lá, ó Deus altíssimo, maravilhoso e bendito Pai. Diante da tentação, você fala assim, Jesus, me socorre. Jesus, me livra. O sangue de Jesus tem poder. Quero ver, continuar. É assim que funciona. Falava muito para os jovens, falava, tá com problema, irmão? Vai pecar? Pega a Bíblia na sua mão, quero ver você fazer outra coisa. Parei. Não, quero ver você fazer o que você está pensando fazer com a Bíblia na mão. Ou então faz orando em línguas, vamos ver se dá certo. Gente, trabalhar com jovem é assim, não é? Tem que ser na veia. Faz orando em línguas, você está pensando? Não, pastor, não, meu líder, não. Falei, então, cara, ora em línguas, irmão. É assim que a gente vence. Não é na nossa força. Amém, igreja? Então, resista ao diabo. Você é discípulo de Cristo. Sendo assim, você é cristão. Amém? Satanás não pode nos obrigar a fazer coisa alguma. Ele pode apenas sugerir. Essa é uma chave. Satanás não pode obrigar você como cristão, discípulo de Cristo, a fazer nada. Ele só pode sugerir. Não, vai lá e faz. Não, ele não pode fazer isso. E nós temos relatos de irmãos que mortos lá, enterrados no sepulcro, quando foram fazer trabalho com aqueles irmãos, não é? O guia falou assim, não mexe com esse aí. Por quê? Porque esse, não é? Pertence a Jesus Cristo. O pastor Luciano Subirá já contou esse testemunho, né? Você pode achar na internet. Esse aqui não se mexe, mesmo depois de morto. Esses ossos aqui não mexe. Amém, queridos? Quanto mais você vivo, quanto mais você exalando vida, Satanás não pode te tocar. Satanás não pode te ferir.
Satanás não pode derrubar, ele só pode sugerir. Então, se ele só pode sugerir, eu digo se sim ou se não. Tá, não. Para Satanás eu nunca digo sim. É sempre não. Não mais uma vez. Não. Por quê, amados? Jamais tente argumentar com o diabo. Ele é bem mais velho do que você. Jamais tente argumentar com o diabo. Ele tem bem mais prática do que eu e você. Não, sabe o que é? Caiu a casa. Não. Argumentar com o diabo nós vamos perder. Nós não nos relacionamos com o diabo. Nós sabemos, reconhecemos a existência dele, sabemos do poder que ele tem, sabemos que esse mundo é dele, mas nós não temos negócio com ele. A nossa conversa é com Jesus Cristo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Substitua argumentos pessoais pela palavra de Deus. Como é que foi que Jesus venceu o diabo? Não foi falando assim, eu sou o filho de Deus, sai daqui, em meu nome sai daqui, não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, né, da boca de Deus. Jesus venceu o diabo através da palavra. Eu e você vamos vencer o diabo através da palavra. Se não tiver palavra no nosso coração, na nossa mente, não tem munição na nossa arma. Para ter munição na arma, no pente, eu preciso estar me enchendo da palavra. Entende? E quando ele me joga assim, não, você não é nada, eu falo, não, eu sou geração eleita. Eu sou sacerdócio real. Eu sou nação santa. Quem você pensa que você é para falar comigo desse jeito? Em nome de Jesus, tira esse pensamento de mim. Pronto, acabou. Vamos, volta à vida normal, segue o jogo. Amém, gente? Funciona assim. Por quê, queridos? Porque você e eu fomos chamados a causar uma revolução sobre essa geração. Uma revolução de pessoas que são confundidas com Jesus Cristo. Vamos ver um vídeo? Um pequeno vídeo do pastor Douglas Gonçalves, que tem um ministério que fala sobre isso. Você e eu vamos causar uma revolução em nome de Jesus, porque as pessoas vão nos confundir com Jesus Cristo. Amém? O mundo está doente. Olha ao seu redor. A nossa sociedade está doente. Hedonista, corrupta, violenta, egoísta, sem nenhum pudor. O mundo está gemendo. A natureza está gemendo. Precisamos de uma revolução. Hoje, você está sendo convocado para fazer parte de uma geração que se levanta como resposta e esperança. Você está sendo chamado para revelar ao mundo o que realmente significa ser cristão. Mais do que frequentar uma igreja, mais do que ler a sua Bíblia, mais do que obedecer a regras, é decidir imitar um homem por toda a sua vida, Jesus. O mesmo Espírito que estava em Jesus habita em mim e habita em você. E é por isso que a gente pode ousar ser parecido com Ele. E é por isso que a gente pode fazer obras como a dele e ainda maiores. Essa é a revolução das cópias. Essa é a revolução daqueles que se parecem com o Cristo. Os primeiros discípulos viram Jesus subir. Nós podemos ser os discípulos que vamos ver Jesus descer. Nós somos uma cópia de Jesus! E você, também é? Os primeiros discípulos viram Jesus subir. Nós somos os discípulos que vamos ver ele descer. Quero convidar os músicos a vir até aqui, por favor. Quero convidar a igreja toda a ficar em pé. E essa é uma noite determinante, amados. Em nome de Jesus. Aonde nós vamos tomar posicionamento para nos tornarmos parecidos com Cristo. Eu falei, né, da tentação porque começa tudo aí. Tiago disse isso. E a gente precisa entender que o pecado ele não pega na gente. Nós vamos até ele. Amém, queridos? Se eu pego e vou para a hora da praia sozinho como homem casado, meia-noite, o que eu vou querer lá? Eu fui atrás dele. Se eu desejo vingança contra você que me fez uma coisa involuntariamente, eu fui atrás do pecado.
se eu fico amargo por algo que aconteceu involuntariamente, eu estou decidindo ficar no pecado. Então essa é uma noite, amados, em que o Senhor tem nos convocado, nos chamado, não é? A viver o terceiro propósito das nossas vidas, nos tornarmos semelhantes a Cristo. Amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora, no seu lugar aí. E enquanto os músicos tocam, não precisa esperar ninguém não, é você e Deus agora. Eu quero te convidar, você, especificamente, que tem patinado em um determinado pecado, em uma determinada situação na sua vida. Uma tentação tem te assediado e você não tem superado essa tentação. Hoje você ouviu como você pode, mas mais do que ouvir como você pode, o sangue de Jesus está sobre nossas vidas. E Ele precisa correr sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Então, mais do que aprender como resistir à tentação, eu quero convidar você a orar, entregar esse fardo. Você não vai ficar patinando nesse pecado, você não vai ficar vivendo debaixo de uma acusação. Você foi chamado para ser livre, você foi chamado para viver o seu propósito. Então, em nome de Jesus, você que tem sido pego de uma forma contínua, repetida e frequente, e tem sentido culpa, porque tem pecado nas situações que acontecem, já aconteceram, nas mesmas situações. Você tem que patinado numa tentação, cedido a essa tentação, e essa tentação tem dado lugar ao pecado, e esse pecado tem gerado uma culpa, e você está bem perto da morte. Eu quero te convidar a nessa noite você tomar uma postura no seu coração, você decidir: eu não vou viver fora do propósito de Deus para a minha vida. Eu não vou viver baseado num pecado. Eu não vou ser lembrado por um pecado. Eu não vou chegar diante de Deus sendo mencionado tendo um pecado, não. Eu vou chegar santo, santificado, puro,